Muitas das vezes, Senhor, não nos leva a nada. Tudo é para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome nesta noite. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Graças a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que juntos possamos dividir um pouco da palavra do Senhor. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede. É bênção, irmãos. A gente que outrora estava andando os caminhos dispersivos, mas aprove a Deus salvar as nossas vidas, transformar os nossos caminhos, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E o pastor também me avisou que talvez poderia, na ausência de um irmão, eu estar trazendo essa palavra. Eu pedi ao Senhor uma palavra. Eu comecei a meditar, irmãos, antes da minha conversão, a situação que eu estava, a pessoa que eu era, os caminhos que eu andava. E eu comecei a pensar, mas como um Deus tão maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Porque se eu olhasse para mim mesmo, eu não teria misericórdia de mim. Mas Deus tem misericórdia. Eu fico pensando como Deus é maravilhoso, Ele é bondoso. Aí olhando para a palavra de Deus, é o que conforta o nosso coração, Porque nós vemos pessoas que também se encontravam em situações, muitas vezes como as nossas, muitas vezes abatido, muitas vezes cabisbaixo, muitas vezes sem rumo, muitas vezes perdido, Mas Deus ainda, na sua infinita misericórdia, através do teu amor que não tem fim, através dos seus servos que pregam o seu evangelho, através da tua misericórdia que é grandiosa, irmão. Eu sei que ela não tem fim, ela não se acaba. Eu olhando para a Bíblia Sagrada, eu olhei para a vida de Davi, ali quando ele era perseguido por Saul, e ele veio formar um exército, aquele primeiro exército que ele forma, de pessoas nas piores situações, que depois se tornaram os valentes de Davi, pessoas endividadas, pessoas com problemas, e aquelas pessoas ali que Davi escolheu, meio que remete assim ao nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus também ele não escolhe a pessoa só pelo simples fato de ela ser uma pessoa bondosa, mas ele enxerga na gente uma possibilidade de mudança tão grande que essa pessoa muitas vezes ela está assim porque ela está perdida, ela está assim porque ela ainda não me conhece, mas quando Deus chega nas nossas vidas a mudança acontece, E aqueles homens que estavam naquela situação terríveis se tornaram ali os valentes de Davi, E hoje, pela misericórdia do Senhor, ontem que era um ex-alcoólatra, só pensava em beber, só pensava em fazer coisa que não agradava a Deus, até mesmo desagradava até mesmo a minha família, Minha mulher me esperando em casa e eu não chegava, estava lá no bar, perdia pessoal, passava até muitas vezes até a madrugada na rua, desagradando a minha esposa e também dando um mau exemplo para minha filha, Aí eu, pensando nisso, eu comecei a meditar na palavra de Deus e Deus me deu um tema que diz assim: parece contraditório, mas é evangelho. Parece contraditório, mas é evangelho. O evangelho, ele nos surpreende. O evangelho, ele muitas vezes até mesmo nos desaponta, porque nós, na nossa característica humana, nós temos um modo de pensar, um modo de agir e um modo de reagir às situações, um modo de olhar para as pessoas, um modo de julgar até mesmo as pessoas por conta da condição que elas estão. Mas o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia, E ele agora nos dá essa palavra que eu queria meditando dela. Eu falei: Senhor, é verdade, Parece contraditório, mas não é contraditório. É o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo de número 20, nós vamos ler juntamente alguns versículos. Mateus capítulo de número 20, vamos ler o versículo 1 em diante. Parece contraditório, mas é Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada. Segundo os estudiosos, nessa passagem aqui, seria a primeira hora, que significa
mudando para a nossa linguagem, 6 horas da manhã, né? A assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia. Irmãos, prestem atenção nisso. Eles foram, essa primeira leva de pessoas, eles foram contratados, e ali eles estabelecem para com essas pessoas um salário, né? Assim, ó, vocês vão lá para a minha vinha que eu vou pagar para vocês um dinheiro por dia. E mandou-os para a sua vinha. E saindo pela hora terceira, que equivale às 9 horas, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Está vendo que aqui já é diferente? Aos primeiros ele disse: vai lá que eu vou te dar um dinheiro. Ele ajustou o salário. Quanto a esse ele falou assim: não, você vai esse horário. Foram um pouco depois dos outros. E para esses ele disse: dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e também da hora nona, que significa ao meio-dia e às 3 da tarde, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, que significa 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse ele: ide vós também para a minha vinha. Olha aqui, ó. E recebereis o que for justo. Louvado seja o nome do Senhor. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, que foram lá bem no finzinho da tarde, receberam um dinheiro cada um. Lembremos, os primeiros foram chamados para receber um dinheiro, os demais para o que for justo. O que é interessante aqui é que ele chama esses aqui, já começa pagando um dinheiro, né? Vamos ver o que vai acontecer depois. Olha que coisa interessante, né? Glória a Deus. Vindo, porém, os primeiros, cuidavam que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustasse comigo um dinheiro combinado, não foi um dinheiro? Pelo tempo que você ia trabalhar? Isso foi tudo combinado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu, ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom. Assim, os derradeiros serão os primeiros. Aleluia. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Parece contraditório aos nossos olhos. Parece contraditório aos olhos dos homens que foram chamados primeiro. Eles falaram assim: e pela lógica, irmãos, é pela lógica humana. Eu também falo assim: opa, peraí, isso aqui trabalhou 1 hora. Eu trabalhei quase 10 horas, né? Então eu acho que eu vou ganhar mais, né? Você deu um para eles que trabalharam só 1 hora, eles receberam primeiro. Olha, eu não vou receber bastante. Só que ele ajustou, irmãos, fez ali com eles esse contrato. Isso aqui no direito nós chamamos um contrato. Eu falo: Nery, eu quero contratar com você uma empilhadeira. Eu vou ficar com ela de segunda a sábado. Ele fala: meu irmão Renato, vai ser 5 mil reais. Certo, meu irmão Nery? E do nada resolvo eu quebrar esse contrato. O Nery pode aceitar ou o Nery não pode aceitar. Por isso que se chama contrato, irmão. Por isso que chama contrato. Porque os dois devem cumprir a sua parte. Esses trabalhadores deveriam fazer o quê? Cumprir a parte deles e trabalhar o dia para ganhar o dinheiro que foi combinado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso aqui, irmão, não se trata de dinheiro. Isso aqui se trata de falar sobre o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Independente do tempo que você foi chamado, louvado seja o nome do Senhor. O que importa, irmãos, é que você foi chamado para servir ao Senhor. Não importa se foi há 30 anos, não importa se foi há 20 anos,
não importa se foi há 10 anos, não importa se foi há 5 anos, não importa se foi há 1 ano, Deus dará a cada um o que ele achar que é justo. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais, irmãos, você não poderá se arrogar ao ponto de dizer, de achar que o outro que chegou agora está recebendo mais que você. Louvado seja o nome do Senhor, porque a pessoa muitas vezes chegou há muitos anos e Deus não deu a ela tantos dons enquanto deu ao outro. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem aqui é uma mensagem espiritual. Essa mensagem aqui fala do nosso chamado, da importância que nós damos ao nosso chamado independente. Irmãos, aqueles que foram chamados por Deus, eles não tinham culpa de estar ali, porque eles perguntaram: por que vocês não estão aí parados? Porque ninguém os contratou. Aí aquele homem chega e fala: não, tá bom, vai lá para a minha vida, trabalho e eu pagarei o que foi justo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é uma lição espiritual para nós entendermos que, independente do tempo que Deus chamou, louvado seja o nome do Senhor, Deus é o melhor. Aleluia. Não pelo tanto que você vai receber, não porque você vai receber mais ou porque você vai receber menos, mas pelo privilégio, pela honra de ser julgado digno de servir ao Senhor, que é digno de toda honra, que é digno de toda glória, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já testemunhei sobre isso, sobre a minha vida, irmão. Não falo sobre a vida de outra pessoa, eu estou falando sobre a minha vida, e eu não me canso de falar, porque eu jamais me via, irmãos, eu jamais imaginaria que um dia estaria no púlpito de terno pregando a palavra do Senhor. Eu jamais imaginaria que eu, na condição que eu estava antes de Cristo, que a nossa vida, a vida do cristão, não só como a história, mas também a vida do cristão é marcada pelo antes e pelo depois de Cristo. Antes de Cristo, eu via a criatura que eu era. Eu não sinto saudades, irmão, daquele tempo. Eu não sinto saudades. Ainda que tenha tido momentos, naquele momento, aquela felicidade passageira, não é verdade? Era a felicidade do momento que eu estava ali curtindo. Mas quando eu chegava em casa e começava a briga com a minha esposa, eu via, foi perda de tempo. Se eu tivesse com ela, estaria melhor. Porque na verdade eu não estava lá porque eu não amava a minha esposa, eu estava lá porque eu achava que aquele momento ali era prazeroso. Mas quando eu chegava em casa, eu me encontrava com a minha mulher e via ela decepcionada, triste, muitas vezes chorando. E é uma mulher de Deus que vinha buscar a Deus na igreja, muitas vezes orando pela minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu sou grato a Deus por Deus ter derramado sobre mim a sua misericórdia. Um dia ter me aceito na sua casa, me aceito como servo seu, porque para mim é uma grande honra, irmão, servir ao Senhor. Eu sou muito grato ao Senhor. A Bíblia fala que aquele a quem muito foi perdoado, a muito é grato. Eu sou grato por tudo que Deus tem feito na minha vida, pelo que Ele está fazendo, por que Ele já fez e por tudo aquilo que Ele ainda fará. Eu fico feliz, porque não é só na minha vida, é na vida dos irmãos também. Louvado seja o nome do Senhor. Parece contraditório, né, irmãos? Nós lembramos do apóstolo Paulo, aquele que perseguia, né? Era perseguidor da igreja. Ele recebe também o chamado agora para ser servo do Senhor, ao ponto de o servo do Senhor, que foi enviado para falar com ele, temer e falar e tentar explicar para Jesus Cristo, quando faz o chamado para ele, vai lá e fala com ele e fala: espera aí, você não sabe quem é esse aí não? Esse aí que tem carta aí para levar toda a igreja presa, para prender os irmãos, para acabar com o evangelho, para perseguir a igreja. Eis que esse aí para mim é um vaso escolhido, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ananias vai e obedece à voz do Senhor, como todo servo deve fazer. Ainda que você ache que não, você fica relutante em levar a mensagem do Evangelho para determinada pessoa, Deus quer salvar, irmão. Lembra de Nínive? É contraditório salvar aquele que fazia o mal para todo mundo, mas Deus quer dar oportunidade. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado, mas tem que levar para todo mundo. Como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Muitas vezes nós olhamos, julgamos e não queremos levar a mensagem. Até ele falou assim: isso daí não merece não. Para nós não, mas para Deus merece sim. Louvado seja o nome do Senhor. Parece contraditório, mas é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
aquele que veio na terra para salvar a mim e a você. Como diz as Escrituras, a graça de Deus se há manifestado, trazendo o quê? Salvação a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino, né, irmãos, a decepção daqueles homens que foram trabalhar durante todo o dia. Eu imagino, eu sei, muitas vezes também a decepção dos irmãos. Eu já sirvo a Deus há tantos anos e ainda não fui elevado a um cargo, ainda não tenho uma determinada posição, Deus não tem me dado tantos dons quanto tem dado para aquele irmão que acabou de chegar há pouco tempo. O irmão já toca, o irmão já prega, o irmão já canta, o irmão já ensina. Irmãos, nós devemos olhar uns para os outros com inveja, não, muito pelo contrário. Devemos louvar a Deus quando Deus usa alguém para fazer a sua obra. E se Ele te chama você simplesmente para ficar na porta, irmão, não é nada que venha te humilhar, não, de modo algum. Você está tendo a condição de servir ao Senhor. Eu lembro de um pastor que ele falava que tinha um senhor que foi escolhido para ser diácono, não sei se já contei essa passagem aqui, e quando ele foi escolhido para ser diácono, ele ficou lá na porta da igreja, e ele servia na porta. E passaram-se muitos anos, e muitas pessoas, e pessoas tiveram filhos, e os filhos daquelas pessoas iam se formando obreiros, e as pessoas, os pastores usavam aquele homem que ficava na porta como referência. Vai lá e aprende com o irmão fulano que está lá na porta. Ele vai te ensinar como trabalha para o Senhor. E aquela pessoa que chegou depois dele, depois virava pastor e ele continuava porteiro. E chegou a determinada idade e ele ficou doente e continuava porteiro. Ao ponto de as pessoas um dia forem visitar ele na casa dele, porque já não podia mais, devido à sua avançada idade, passou a sua vida toda servindo ao Senhor ali na porta. Muitas vezes a gente pode pensar assim, não é importante o que eu faço para o Senhor, o cargo que eu tenho não é importante, eu sou só um porteiro, eu sou só alguém que fica na cantina, eu sou só alguém que varre a igreja, eu sou só alguém que entrega folheto na rua. Não, você é igual ao que prega, você é igual ao que ensina, você é igual ao que toca, você é igual ao que canta. Aos olhos do Senhor todos somos servos, ninguém é mais do que ninguém. Não importa se você veio antes, não importa se você veio depois, não importa se você é analfabeto, não importa se você é formado. Olha que coisa linda, a misericórdia do Senhor, como é grandiosa, como é a multiforme graça de Deus. Ele usa todas as pessoas que Ele quer. Se você for sábio, Ele pode te usar. Se você não for sábio, Ele pode te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Fico maravilhado quando eu vejo, por exemplo, uma criança, igual o filho do Laílson, ele entra ali naquela bateria e toca. Eu não, irmão, se eu sentar ali não sai nada, irmão. Se eu sentar ali, não sai nada. Então eu não posso falar assim, eu quero ser o baterista da igreja. Se eu quiser e for treinar, quem sabe um dia, né, pastor? Mas dom de sentar ali já na hora de tocar, né, pastor? Isso aí é dom de Deus, né? Dom de Deus. Deus escolhe cada um para o seu lindo propósito, né? Deus tem uma obra na vida de cada um de nós. Não há motivo de nós termos inveja uns dos outros, que não haja contenda entre nós, mas que nós venhamos ter um entendimento de que tudo se completa. Por quê? Por causa do que você faz, por causa do que eu faço, por causa do que o outro faz. A obra se completa. Precisa de ficar alguém ali no comandando do computador. Precisa de outro para tocar a bateria, um para tocar o baixo, um para tocar o violão, um para cantar, um para ficar na porta. Precisa um para dar aula, um para pregar. Precisa todos nós somos úteis. E o mais lindo de tudo, independente de quem você era, não importa quem você era, o que importa para Deus é quem você é agora. Louvado seja o nome do Senhor. Quem eu era lá atrás, eu era indigno, mas agora eu sou digno. Por quê? Por causa do sacrifício feito por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Como nos ensina o apóstolo Paulo, olha isso aqui, irmãos, ó. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18. Parece contraditório, mas é evangelho. 1 Coríntios 1, 18 diz assim, ó: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem,
mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Aleluia. Aí eu tentando entender, eu falei, meu Deus, que negócio é esse, né? É difícil de compreender se você não tiver o Espírito Santo na tua vida. Você por si só não consegue compreender. Depois nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre isso. Mas se imagina, irmão, você falando para alguém, o cara se acha de repente um intelectual, ou até mesmo um ateu, quando eu gosto de ver aqueles debates entre os apologetas cristãos, aqueles que defendem a fé, e aqueles que não acreditam em Deus, que são os ateus, né? Eu gosto de ver os debates, porque eles até têm bons argumentos, mas caem por terra por conta do quê? Por conta dos milagres do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele começa a demonstrar argumentos, como por exemplo, irmão, como é que faz para sustentar tudo isso aí, esse céu que está por cima da nossa cabeça? Uma hora está de dia, outra hora está de noite. Um dia tem estrela, outro dia não tem estrela. Um dia tem algumas estrelas, outro tem muitas estrelas. Um dia a lua está cheia, outro dia ela está meia, outro dia ela está minguante. Um dia passa só um risquinho de lua. Por quê? Porque tem um ser supremo e todo-poderoso que rege todas as coisas. Foi ele que criou todas as coisas. E ali eles ficam pensando, tentando achar, tudo veio do nada, ou da explosão, ou do macaco, tudo as teorias dele, irmão, caem por terra. Porque quando você começa a falar da Bíblia Sagrada, você encontra mais lógica na Bíblia do que no argumento dele, irmão. Não tem como. Aí eu vejo aqueles homens bem preparados, falando todos os argumentos cosmológicos, teleológicos, teológicos, quer dizer, uma grande gama de argumentos. Não é simplesmente falar só da Bíblia, não. Eles estudam ciência, eles estudam filosofia, eles estudam toda a história, eles estudam tudo para poder ter argumento para dialogar com aqueles homens que muitas vezes são homens bastante inteligentes. Não é porque não acreditam em Deus que são burros, não. Apesar que a palavra fala que é loucura, mas tem alguns deles que são inteligentes. Mas por que se chama loucura, irmão? Se chama loucura porque você está tentando negar aquilo que é inegável. Porque a Bíblia fala, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A Bíblia fala, é para quê? Para que eles fiquem inexcusáveis, que é para mostrar para eles que não tem desculpa para eles me negarem. Então, todas as coisas que foram criadas, né? Tudo isso veio para provar a existência do Deus Todo-Poderoso. Então, por que eu acho loucura? Por que o apóstolo fala que a palavra da cruz é loucura? Porque você falar para quem não crê, que veio alguém, Deus mandou um homem, alguém descer de lá, nascer de uma virgem, uma junção espiritual de uma virgem com o Espírito de Deus, e dali nasceu um filho, conforme foi. Irmãos, para eles não conseguem compreender. Sabe por quê, irmãos? Porque para quem crê, nada precisa ser provado, mas para quem não crê, tudo precisa ser provado. Parece contraditório, mas não é. É o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo ele nos ensina. O apóstolo Paulo nos conta o segredo, porque nós conseguimos compreender. 1 Coríntios 2,14, coloca aí, Deus, 2,14, 15 e 16. Nós vamos entender porque nós entendemos e eles não conseguem entender. Diz assim a palavra: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está o segredo, irmão. Aqui está o segredo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Ele fala, é loucura isso aí, não tem como isso ser verdade. Mas é verdade, irmãos, é verdade sim. É uma verdade inegável, né? Irrefutável. E não pode entendê-las por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Para você compreender, para você entender e para depois você pregar, existe uma condição sine qua non. Qual é ela? Jesus ele falou assim, ó, ficai na cidade de Jerusalém até do quê? Até que do alto sejais revestidos de poder. Eles já tinham tido experiências com Cristo, porém
para ter a coragem, a habilidade e ao ponto de entregar a própria vida, eles precisavam ser revestidos de poder. E ali eles recebem o batismo com o Espírito Santo, como os irmãos sabem lá em Atos capítulo 2, no Pentecostes. E ali depois, irmãos, aqueles que estavam com medo e se escondendo agora estão corajosos, pregando e ganhando multidões para a honra e glória do Senhor. E ainda mais eu digo para vocês, todos eles, exceto João, perderam a vida por amor do Evangelho. Ninguém, irmãos, entrega a sua vida por uma mentira, mas todos entregam por causa da verdade. Ninguém entrega a sua vida sem causa, mas todos entregam quando tem uma causa. Quando não tem um motivo, você pode não entregar, mas quando tem um motivo, como o Evangelho, eles entregaram com prazer. E não foi só eles, se os irmãos forem estudar teologia, eles vão ver que depois, os mártires que foram morrendo, depois, na continuação histórica do cristianismo, os irmãos vão ver, pessoas morreram, junto com as suas famílias, ali nas covas dos leões, no negócio romano lá que tinha lá, o Coliseu Romano, né? Onde eles faziam ali as festas, para colocar os cristãos como isca para os leões para serem despedaçados. Aqueles que não negavam a Cristo eram jogados para ser despedaçados. Nero crucificou muitos e atacou fogo em seus corpos. Muitos foram decapitados, morreram da pior maneira possível. Parece contraditório, irmãos, mas não é. É o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo nos mostra ainda, irmãos, que a lógica de Deus é diferente da nossa. Por quê? Porque para nós parece contraditório, mas não é. É Evangelho. 1 Coríntios 1, 27. Vamos ler aí, ó. Que coisa linda, irmãos. Olha lá. Agora eu entendo porque Deus me chamou, mesmo eu achando que eu não era merecedor. Lendo essa palavra dá para tentar entender. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha lá. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para quê? Para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para quê? Para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Mas qual é o objetivo de tudo isso, irmãos? Para que ninguém se glorie. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, a Ele o agradecimento. O nome dele seja glorificado para todos sempre. O nome do Senhor Jeová, nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A Santíssima Trindade, em qual nós cremos, irmão. É a Ele. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. É para isso, irmão. Para que ninguém se glorie. Porque aquele que se gloriar tem que se gloriar de quem? Se glorie do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O engraçado de tudo isso, irmãos, que você vai procurando as passagens bíblicas e você vai encontrando. E você fica tentando entender, né, como Deus tem o seu plano do Senhor. Ele é perfeito na vida das pessoas. E eu achei um versículo onde ele falava assim, ó, aquele que depois que se converteu, aquele que roubava, ele não rouba mais. Para tentar mostrar para nós o que com essa palavra? Que independente do tipo de pecado que você praticava, não é só roubar. Todo tipo de pecado que você praticava, com o Evangelho, você deixando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entrar dentro de você e mudar a sua vida, depois a unção do Espírito Santo entrando dentro de você, isso vai mudar e você vai parar com as suas ações. Louvado seja o nome do Senhor, que configura que você passa realmente a ser uma nova criatura. E eu vejo isso como uma obra muito linda de Deus, um projeto muito lindo. Pegar pessoas que eram indignas, que mereciam estar com o mesmo resultado que houve no dilúvio, mas ele não quis mais fazer. Ele preferiu nos salvar, dar uma chance para nós, né? E ele enviou o seu filho, como foi profetizado. Os irmãos sabem, conhecem a Bíblia, sabem como é que funciona. E nisso eu vejo a grandeza do amor de Deus, né? E a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Parece contraditório, irmãos, mas é o Evangelho.
Mateus capítulo número 5, do 38 em diante. Vamos meditar em alguns versículos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Os valentes de Davi, juntos venceram grandes batalhas, juntos venceram muitas guerras. Aqueles homens que estavam endividados passaram agora a fazer parte do exército de Davi, né? Tiveram suas vidas transformadas, mudadas, porque creram no servo do Senhor e seguiram o servo do Senhor. Juntos passaram a defender não só o povo de Israel, mas também o nome do Deus Todo-Poderoso pelo qual ele servia. E hasteavam aquela bandeira, e a bandeira era do poder de Deus, do povo que era governado por Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso realmente, quando você lê, quando você compreende esses mistérios, você fala: meu Deus, como o plano de Deus é magnífico, é maravilhoso, como quem segue a palavra do Senhor, que anda segundo os seus estatutos, tem a vida mudada e transformada para melhor, né? Onde éramos indignos, agora somos dignos. Antes não tínhamos honra nenhuma, pode dizer, alguns de nós, é claro, pode dizer que a pessoa que veio do berço do Evangelho fala: mas eu nunca fiz nada, e pode. Então, eu estou falando sobre pessoas que falando do meu próprio exemplo, na minha chamada, na minha condição, né? Você vê que Deus ele tem um plano mesmo na nossa vida. Quando os irmãos iam pregar em casa, falavam assim: Deus tem uma obra na tua vida, né? Deus tem uma grande obra na tua vida. Parece um jargão de crente. Sabe por quê, meu pai? Naquele momento eu achava um negócio impossível. Eu falava: não, rapaz. Eu até falava com minha mulher, falei: pô, eu gosto de andar assim, nessa roupa aqui, dá uma olhada aqui, é bermudão, uma camiseta, um bonezinho, um chinelo de dedo. Essa é a roupa que eu gosto. Eu não gosto de usar terno, então para mim não dá certo isso aí. Mas Deus, irmãos, Deus ele faz do jeito que ele quer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi transformando. E ali, quando eu comecei, ganhei um terno de presente, né? E coloquei aquele terno. Ele disse: a primeira vez, todo orgulhoso daquele terno que eu ganhei. Meu irmão que me deu um terno dele usado, uma camisa usada, uma gravata usada também. Na época eu não tinha condições nem de comprar um terno para mim. Você vê como Deus faz. Deus te pega lá de baixo e coloca você lá em cima. Mas não para você se exaltar, mas para você exaltar o nome dele. Para você dizer: quem fez foi eu, não. Quem fez foi o Senhor. Na condição que estava era dali para o cemitério. Mas Deus não. Ele pegou você de lá e colocou lá em cima para você toda vez poder falar assim: eu estou aqui porque o Senhor me colocou. Louvado seja o nome do Senhor. Sem o Senhor eu não teria chegado. Sem o Senhor eu não teria alcançado. Sem o Senhor eu não teria nada do que eu tenho. Glória ao nome do Senhor. Eu sou grato ao Senhor. Sim, sou grato ao Senhor. Dá uma olhada aqui, ó. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas Jesus ele vai mudar. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar o vestido, larga-lhe também a capa. E qualquer se te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Uma pausa aqui, irmão, para pensar como quem não é crente. Se uma pessoa não for crente e alguém vem e dá um tapa na cara dele, o que ele vai fazer? Hein, Zé? O que ele vai fazer? Você faria o que, Zé? De acordo com a natureza humana é essa, irmão, de você revidar automaticamente, irmão. Existe na psicologia situações que disparam reações. Não é porque muitas vezes eu queria brigar, não. Eu estou muitas vezes evitando, mas quando o cara me acertou o tapa, ele deu um start, uma reação psicológica dentro de mim. E aí isso me faz reagir.
Porque muitas vezes a pessoa vai lá e está brigando quando ele vai naquele momento de explosão, ele vai lá e tira a vida da outra. Aí você fala assim, mas por que você fez? Não, eu não queria matar ele não, eu estava quieto, ele me provocou. Naquela hora eu perdi a cabeça e fiz isso aí. Toda ação gera uma reação. Como o pastor acabou de falar aqui. Mas o evangelho é diferente. O evangelho é diferente. Jesus ele ensina que não é assim. E o lindo é que o Jesus, ele nos dá esse autocontrole de verdade, irmão. Porque, não sei se os irmãos lembram que me conhecia, o pastor Everaldo, que dirigiu aqui o Bem Grandão, antes do pastor Everaldo pequenininho. Ele ia sempre lá na loja comprar, eu não era crente ainda. E eu era meio bravo, sabe? Se a pessoa vinha me afrontar, eu já ia também, né? Um jeito de resposta imediata ali. De quem não é cristão. É o que nós estamos pregando aqui, não é verdade? Quem não é cristão. Aí a esposa do pastor falou, eu lembro. Ele era muito bravo mesmo. Ela falou, já falou uma resposta assim. Irmão, muitas vezes não é, sabe o que é? Você está lidando com o público. Está ali um balcão lotado, e a pessoa muitas vezes é enrolada, e você quer atender o outro, você não sabe se atende um, se atende o outro, o patrão olhando para a sua cara assim, com o zoião, desenrola aí, e aí você fala, meu Deus, acaba tratando até mal a pessoa. Mas não é porque você é uma pessoa mal, mas é a reação de ser humano. E o lindo é que o Evangelho nos muda, nos transforma, né, irmãos? Hoje em dia, você atura tanta coisa, você fala assim, rapaz, se fosse aquela época, não tenho saudade daquela época não, hoje é melhor. Porque em vez de eu estar brigando com alguém, eu suporto. Então hoje o Espírito Santo mudou a minha vida. O Espírito Santo muda a minha e muda a sua vida. É Jesus que muda, é o Evangelho que muda, é a palavra de Deus que muda, é o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você que faz de nós uma nova criatura. E aí nós entendemos o que é ser uma nova criatura. O cara te dá um tapa e você aguenta. O cara toma o seu vestido e você entrega. O cara fala, vai contigo uma amiga, e Jesus fala, pode, vai com ele duas. Ele fala, uma você vai duas. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa linda, né? E eu que quiser pleitear contigo, tirar o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que ele empreste. Olha aí. E agora, né? É complicado, irmão. O negócio é complicado. Não é fácil não, viu? Mas, continuando, ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Quem é bom comigo, eu serei bom com ele. Quem é mal comigo, eu também serei mal com ele. É olho por olho, dente por dente. E isso foi o que os antigos disseram. Mas o que Jesus diz, olha ali como que é Jesus. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos. Primeiro. Segundo, bendizei o que vos maldizem. Jesus. Fazei bem ao que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Parece contraditório, né? Mas é o Evangelho. É o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem um propósito, irmãos. Para que tudo isso? Para que sejais filho do vosso Pai. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Por quê? Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes o que vos ama, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazem demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. É missão difícil, né? Evangelho é missão difícil, mas Jesus veio na terra para provar para nós que é possível sim. Ele nos deixou o exemplo. Ele amou o próximo, ele amou aqueles que odiavam, e até mesmo por aqueles que o odiavam, ele morreu na cruz. Não foi só pelos bons não, irmãos, foi pelos bons e pelos maus também. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que quando ele voltar, todos irão perante até mesmo aqueles que os traspassaram, né? Aqueles que chicotearam Jesus, aquele que colocou espinho na cabeça, aquele que deu tapa na cara dele, aquele que cuspiu, aquele que colocou vinagre para ele beber, aquele que furou com a lança, todos
todos irão vê-lo voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, nos céus e na terra, porque Jesus é o Senhor. Não é contraditório, amigos. É o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É difícil muitas vezes de compreender, mas é assim que é. Mateus 5,10 diz ainda assim, ó, olha aqui, irmãos, parece contraditório, mas é Evangelho. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Olha, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. O que eu devo fazer? Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. E não foi só a gente que está sofrendo não, tá, irmãos? Olha aqui que Jesus fala, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sua costa está ardendo hoje, mas a costa deles também arderam. Você perdeu muito hoje, eles também perderam. E eles foram fiéis até o fim. O que a Bíblia fala? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Evangelho é cruz, irmãos, é dificuldade, não é só benção. Nós vamos ter bênção, vamos, contei algumas bênçãos que eu recebi aqui, mas também tem dificuldade. Como eu falei com os irmãos, um ano que perdi 5 parentes num ano só. Só se encontrar, parecia. Normalmente você gosta de se encontrar em festa, né? Mas só estava se encontrando em velório. A gente que você não via há tanto tempo, morreu minha tia, morreu meu avô, depois morreu outro tio, depois morreu outro tio, depois morreu outro. Um atrás do outro. Então foi um ano difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Tudo tem um propósito debaixo do céu, né? E o mais importante de tudo isso, que foram se multiplicando os crentes. Era 20, hoje é 50. Mas ainda falta 50 para se converter. Nós temos que continuar fazendo a obra do Senhor. Temos que continuar sendo sal da terra e luz do mundo, né? Não se pode se esconder uma cidade edificada sobre os montes. Ele fala que nem se pega a candeia e coloca embaixo da cama, mas ali no velador para acender a luz, acender toda a casa. Onde tiver trevas, nós vamos ser a luz. Chegou no lugar e está difícil, irmão. Está difícil esse lugar de trabalho, só tem tribuloso aqui. Opa, esses tribulosos mesmo que Deus quer ganhar através de você, irmão. Olha que coisa linda, né? Deus vai usar você para ganhar esses tribulosos para ele. E como eu falei, parece contraditório, mas é evangelho. Estamos terminando já. Lucas 14, do 7 em diante. Já estamos acabando, tá, irmão? Quero ser cansado aos irmãos, tá? Mas é a palavra que nós temos para hoje. Eu agradeço a Deus por ela. Diz assim, irmãos: e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assente no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. Então, com vergonha, tens que tomar o último lugar. Você quis à frente, só que tinha alguém mais importante que você. Você vai ter que sair para sentar lá atrás, e você vai ficar envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus nos ensina a lição. Ele fala: mas quando fores convidado, vai e assente no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. É assim mesmo, irmãos. As coisas com Deus é diferente do que a gente pensa, né? A gente pensa de um jeito, mas Deus faz de outro. Você fala assim: esse irmão que vai ser regente, aquela irmã que vai ser regente, esse aí mesmo que Deus escolheu. Esse aí que vai dar aula hoje, esse que vai pregar hoje, não importa a palavra desse irmão. Irmãos, nós não temos que gostar da palavra do irmão, temos que gostar
da palavra de Deus, independente de quem vai falar. Porque nós somos servos do Senhor. Como servo do Senhor, o servo é aquele que é submisso ao seu Senhor. O pai, o filho, nós dizemos que Deus é nosso pai e somos seus filhos, nós temos que ser obedientes ao nosso Pai Celestial. Nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical, né? Sobre a Trindade, e domingo passado falou sobre o Pai Celestial. Nós lhe devemos obediência, né? E nessa noite ele nos ensinou, né? E mesmo que nós não compreendamos o modo dele agir, ele sempre faz da melhor maneira. Ele sempre vai usar quem ele quiser conforme o seu propósito. Por isso nós devemos olhar para com as pessoas como Deus teve para conosco, que foi um olhar de quê? Um olhar de misericórdia. Eu não estou dizendo que eu não era digno, mas Jesus falou assim: você não era, mas eu vou te fazer digno. Você pode até pensar, não, eu também não era, mas Deus me fez. Deus te fez digno, irmão. Você estava lá, mas agora você não está mais, você está aqui. Você era um tipo de pessoa, agora você é outro, agora você serve de Deus, né? Você um dia foi luz apagada, hoje você é luz que resplandece. Hoje você é sal da terra e luz do mundo. Hoje Deus faz a diferença no mundo através da minha e da sua vida. Então vale a pena servir ao Senhor. Independente do modo que Ele vai agir, vamos entender que é Ele que domina tudo. Ele rege todas as coisas. Amém, igreja? Amém. Fica com essa palavra. Eu agradeço aí a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém, irmãos. Deus abençoe por essa boa palavra, por esse bom ensinamento. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir o que é as sábias, né? Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer, escolhe o que Ele quer para fazer a sua obra, né? Porque Deus, a Bíblia fala que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita, né? Às vezes tem alguém que, às vezes aos nossos olhos, a pessoa não tem condições, mas é Deus que capacita cada um para fazer a sua obra. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos terminar a oração. José, vem orar aqui. Faz tempo que você não ora, né? Vem orar aqui hoje. Irmãos, quinta-feira, irmãos, é o nosso culto. Nós teremos um preletor aqui na quinta-feira, então peço aos irmãos que avisem para os outros, incentivem os outros a vir. Vou mandar no grupo, os irmãos virem. Uma pessoa de fora e chegar aqui e tiver 5 irmãos, né? Então, peço aos irmãos aí, incentivem os outros a estar vindo. Eu vou também mandar no grupo aí, convidando os irmãos para estarem no culto na quinta-feira. Cumprimento a igreja, Pai do Senhor. Amém. É isso aí. Pedir oração aqui pedindo que a senhora faz aqui pela Clarice, ela faleceu hoje. Pela manhã. Vou orar pelos familiares. Tá bom, orar para nossas famílias, para a família de cada um de nós. Pedir oração comigo. O meu tio teve um AVC ontem. Vamos orar, gente. Deus tem poder para fazer a obra. Senhor Deus, nosso Pai, Pai nosso Senhor, Senhor Deus Jesus Cristo, estamos aqui nesse momento, Pai, para te pedir, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, entra com providência na vida desse que está doente, Senhor amado. O Senhor conhece os teus filhos, os teus servos, Pai. Entra com providência, visita aqueles que perderam seus entes queridos, trabalha no coração, na mente, Pai. Faz a diferença, Senhor, meu Deus, que muitas vezes, Senhor, o Senhor tira para melhorar aqueles que ficou. Senhor, eu creio que é assim na nossa vida, Pai. E o Senhor, Deus maravilhoso, Pai, visita, meu Deus, hospital, UTI, CTI, meu Deus amado, Deus querido, cada um dessa igreja, Pai, que está fraco, abatido em casa, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, com o teu poder e tua glória, Pai, para voltar à tua casa, Senhor. Que o Senhor é um Deus que cuida, meu Deus amado. Eu creio na tua palavra, meu Deus, que o Senhor visita, meu Deus, que o Senhor faz a obra, que o Senhor é médico dos médicos, doutor do doutor, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, que o Senhor vai de pronto, meu Deus amado. A cada um de nossos familiares que está precisando, o Senhor conhece cada um, Senhor amado. Trabalha no nosso coração, na nossa mente, Pai. Faz uma obra, meu Deus amado. Jesus traz a vontade e o desejo
de orar, de te buscar, Senhor amado, toda noite, todo momento, Pai, que a gente não venha esquecer do que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, da onde a gente saiu, Pai, onde a gente está hoje, porque o Senhor teve a misericórdia, Pai, de trazer até aqui, e nós nunca venhamos esquecer disso, Pai, que o Senhor tenha feito nas nossas vidas, e venha fazer na vida de cada um dos nossos familiares, Pai. Eu te peço pela vida da minha tia, dos meus tios, da minha família todinha, de cada um deve estar aqui, do vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda, Pai. Faz uma obra, Pai, na vida de cada um deles. E desde já te agradecendo para tudo sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos. E nós dizemos, amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.